E se eu te disser que esse carro aqui é a melhor opção de carro popular que você pode comprar entre 25 e 30 mil reais? A essa altura você pode estar se perguntando o que faz esse carro ele tão interessante? Por que esse carro é o popular até 30 mil reais favorito desse apresentador que vos fala? Bom, dizem os sábios que excelência é fazer muito bem feito o básico, fazer muito bem feito aquilo que você se propõe a fazer. E esse carro é exatamente isso. Ele faz muito bem feito tudo aquilo que ele pode te oferecer e se torna ainda mais interessante se você comparar ele com alguns outros carros da mesma faixa de preço ou até um pouquinho mais caros, como por exemplo o Celta, o próprio Gol G4 e até mesmo o Gol G5, porque esse carro aqui oferece a mesma potência de um Gol G5 1.6, por exemplo, porém com mais durabilidade. É um motor muito mais confiável, que aguenta muito mais quilometragem do que um EA111 de um Gol, por exemplo. Se você é um consumidor um pouco mais sensorial, você preza mais pela qualidade de acabamento, esse carro aqui vai te agradar mais do que um Celta te agradaria, por exemplo. Vai te agradar bem mais do que um Gol te agradaria, por exemplo. Tem um acabamento mais bem encaixado, menos barulhento, um padrão ainda popular, porém um pouquinho superior a esses carros. Ele também pode ser equipado com vidro elétrico nas 4 portas, ele possui direção hidráulica, ele possui ar-condicionado, console central com porta-objetos, som MP3 ou, se você preferir, você pode colocar um multimídia. Ainda se trata de um carro popular, porém um carro popular mais bem acabado, com mais a oferecer do que os super básicos dos seus concorrentes. Ele é equipado com cinto de 3 pontos atrás, leva 3 passageiros, porém o do meio, como é de se esperar em um hatch compacto popular, vai um pouco mais apertado. O estofado é de boa qualidade e o espaço interno é o que se espera de um hatch desse padrão. O Corsa Max Hatch tem 3,83 m de comprimento total e de entre-eixos ele tem 2,49 m. De altura, o Corsa Max Hatch tem 1,43 m, enquanto que de largura ele tem 1,64 m. Seu tanque de combustível tem 44 litros de capacidade e o seu porta-malas tem capacidade de 260 litros. Originalmente ele é equipado com pneus 175 65 14. Em relação aos freios, o Corsa Max é equipado com freios a disco ventilado na dianteira e freios a tambor na traseira. Já no que diz respeito às suspensões, as suspensões do Corsa são dianteira independente com mola helicoidal e a traseira em eixo de torção também com mola helicoidal. Falando em desempenho, o Corsa Max é equipado com motor 1.4 de 105 cavalos de potência abastecido no etanol e 99 cavalos de potência abastecido na gasolina. Esse motor gera 13,4 kgfm de torque abastecido no etanol e 13,2 kgfm de torque abastecido na gasolina. E esse torque máximo já está disponível a apenas 2.800 RPM. Tudo isso impulsionado por um câmbio manual de 5 marchas. Nada mal, né? Você pode até pensar, poxa, mas eu não vejo tanto desse carro na rua. Mas não se engane, esse carro ficou no mercado entre o início dos anos 2000 até o início dos anos 2010 e ele vendeu bem, sim. Acontece que dentro da própria Chevrolet esse carro enfrentou um certo canibalismo, né? Quando a Chevrolet lançou, por exemplo, o Agile, ele perdeu bastante espaço. Ele começou a perder bastante espaço também para o Celta, que era um carro mais popular, mais acessível. Porém, hoje é um carro que envelheceu muito bem, pois tem um motor bastante durável, de manutenção acessível, peças fáceis de encontrar. Mão de obra também não tem segredo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se você quer um carro até 30 mil reais, ele vai te atender 100%. E ainda tem um toque a mais por ser um carro 1.4 com 105 cavalos e 13,5 kg de torque. E também não é um carro muito pesado, ele pesa apenas 1.029 kg. Um 0 a 100 de 12 segundos e velocidade máxima na casa dos 180 km por hora. Talvez esse carro aqui faça parte de uma leva, digamos, secundária na preferência do consumidor brasileiro. Não sei por qual razão. Dificilmente você vê alguém chegando numa loja pedindo especificamente por um carro desse. São carros que, muitas vezes, para você conseguir vender,
Talvez você tenha que pegar uma pessoa que esteja mais mente aberta em uma certa faixa de preço e você mostrando esse carro, com certeza ela vai se interessar. Porém, hoje, em 2024, eu costumo afirmar com todas as letras que esse carro é o meu favorito entre os populares até a faixa dos 25 a 30 mil reais. E o consumo? Nós já vamos falar sobre isso nos pontos positivos e pontos negativos no nosso tradicional test drive.